E chegou o momento, depois de alguns meses sem vídeo, por falta de tempo, voltei. E não vou parar nunca mais. Vamos começar nossos vídeos falando de Petrópolis. Petrópolis é um município localizado na região do Rio de Janeiro, também conhecido como Cidade Imperial. Quem nasce em Petrópolis é chamado de petropolitano. O clima ameno, as construções históricas e a vegetação abundante são grandes atrativos turísticos. Além disso, a cidade possui um movimentado comércio e serviços, além de produção agropecuária, com destaque para a fruticultura e indústria. Fundada por iniciativa do imperador Dom Pedro II, seu nome vem da junção da palavra latim Petros, que é Pedro, com a de grego Polis, que é cidade, ficando então a cidade de Pedro. E frequentemente chamada de Cidade Imperial, por ter sido a rota preferida de Dom Pedro II para seus momentos de lazer e repouso. Foi a capital estadual entre 1894 e 1902. Mas como surgiu a ideia de construir uma cidade? Em 1822, o imperador brasileiro Dom Pedro I, a caminho de Minas Gerais pelo Caminho do Ouro, hospedou-se na fazenda do Padre Correia e ficou encantado com a região. Adquiriu uma fazenda vizinha, a Fazenda do Córrego Seco, que passou a ser chamada Imperial Fazenda do Córrego Seco, onde pretendia construir um palácio. Seu filho, Dom Pedro II, em 1843, assinou um decreto imperial pelo qual determinava o assentamento de uma povoação a ser formada com a vinda dos imigrantes alemães e a construção do sonhado Palácio de Verão, cuja pedra fundamental foi assentada pelo imperador em maio de 1845 e que ficou pronto em 1847. E assim surgiu Petrópolis. A partir de então, durante o verão, a cidade tornava-se a capital do Império do Brasil, com a mudança de toda a corte. Grande número de habitantes da cidade do Rio de Janeiro também se mudava durante o verão para Petrópolis, para fugir dos surtos de febre amarela. Dom Pedro II governou por 49 anos e, pelos seus menos 40 verões, permaneceu em Petrópolis, eventualmente por até 5 meses. Em 1857, a localidade foi elevada à condição de cidade. A importância política da cidade perdurou por décadas, mesmo depois do fim do Império Brasileiro, em 1889. Todos os presidentes da República, de Prudente de Moraes a Costa Silva, passaram pelo menos alguns dias na cidade imperial durante seus mandatos. A nível de curiosidade, o único presidente da República a se casar durante o exercício de suas funções, Hermes da Fonseca, casou-se com uma petropolitana, a caricaturista Nair de Teyfé, em 1914, no Palácio Rio Negro, localizado na Avenida Coller, no centro de Petrópolis. Uma outra curiosidade é que durante a década de 1970 funcionou na cidade a Casa da Morte, um dos principais centros de tortura do regime militar no Brasil. Vamos conhecer a geografia de Petrópolis. Petrópolis situa-se a 68 quilômetros do Rio de Janeiro. A área central urbana de Petrópolis localiza-se no topo da Serra da Estrela, pertencente ao conjunto montanhoso da Serra dos Órgãos, subsetor da Serra do Mar. O município de Petrópolis apresenta relevo extremamente acidentado, com ocorrência de grandes desníveis. A partir do distrito de Itaipava, o relevo vai diminuindo sua altitude. Sobre o turismo. A alta temporada do turismo em Petrópolis se inicia em junho e o início do inverno, que atrai turistas para a cidade pelo clima tipicamente frio. A cultura de Petrópolis está diretamente ligada ao período imperial do Brasil. Sendo apelidada como Cidade Imperial, a cidade possui um grande acervo de teatros, museus e palácios que remetem ao período. Além disso, grande parte da cultura da cidade foi influenciada pelas imigrações que participaram da formação da identidade de Petrópolis, onde se destacam os grupos alemães, portugueses, sírios, libaneses e italianos. Ainda hoje, a cidade possui o segundo maior festival de cultura alemã do Brasil, a Bauernfest, perdendo somente para o Oktoberfest no sul do país. Além disso, ainda ocorrem anualmente festivais que remetem à cultura de outros povos, como o Serra Serrata, em homenagem à imigração italiana, e o Bunkansai, uma celebração da cultura japonesa. Também é na cidade de Petrópolis que acontece um dos maiores festivais de dança do país, o Concurso Nacional de Dança de Petrópolis, sempre no mês de setembro. A cidade possui um conjunto arquitetônico sem igual, como o Palácio Quitandinha, a Academia Petropolitana de Letras, o Museu Casa de Santos Dumont,
o Museu Imperial de Petrópolis, o Teatro Dom Pedro, o Museu Casa do Colono e a Catedral de São Pedro de Alcântara. O palácio é a principal construção do chamado Centro Histórico, onde se destaca a Avenida Euler, ladeada por casarões e palacetes do século XIX. A via é perpendicular à fachada da Catedral de São Pedro de Alcântara e, no outro sentido, à Praça da Liberdade e à fachada da Universidade Católica, constituindo-se em um dos mais belos cenários da cidade. No chamado Centro Histórico, encontram-se também construções como o Encantada, que é a Casa de Verão de Santos Dumont, o Palácio de Cristal, o Palácio Amarelo, que é a Câmara dos Vereadores, o Palácio Rio Negro, fronteiriço à sede da Prefeitura, Palácio Sérgio Fadel, e construções curiosas, como o Castelinho do autodenominado Duque de Belfort, na esquina da Euler com a Praça da Liberdade, ou ainda a antiga casa da família Rocha Miranda, na Avenida Ipiranga. Linhas modernas também estão presentes na casa de Lúcio Costa, no bairro de Samambaia. E semana que vem temos mais Petrópolis. Aguardem que tem muito por aí.